Boa tarde. O Tribunal de Justiça do Amazonas aceitou a denúncia contra 20 pessoas detidas durante a operação realizada na capital há pouco mais de um ano e que desarticulou uma rede de exploração sexual infanto-juvenil que envolvia até políticos e empresários do estado. Após reunião a portas fechadas, o resultado: os desembargadores vão investigar os 20 réus denunciados na Operação Estocolmo, deflagrada pela Polícia Civil em 2012 e que desarticulou uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes no estado. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas acataram por unanimidade a denúncia de novembro de 2012. O processo envolvendo políticos e empresários de Manaus segue para a fase de instrução. Durante a instrução criminal, que vai seguir, próxima semana eu já vou começar a chamar o pessoal para ouvir e vamos terminar com a maior celeridade possível esse processo. O mínimo de indício há um motivo para a abertura da ação penal. Só após a etapa de instrução é que o colegiado poderá decidir pela condenação ou absolvição dos suspeitos. O processo corre em segredo de justiça e, por isso, o nome dos envolvidos não foi divulgado. Entre os indiciados estão um deputado do Amazonas, um ex-prefeito do interior e um cônsul. A investigação começou em maio de 2012, após a denúncia da mãe de uma adolescente que seria uma das vítimas do esquema de exploração sexual. 6 meses depois, policiais civis cumpriram 8 mandados de prisão em condomínios de luxo na zona oeste de Manaus. O advogado de um dos indiciados disse que vai recorrer da decisão. A intenção é anular os efeitos dos inquéritos concluídos pela Polícia Civil e remetidos inicialmente ao juízo de primeiro grau na denúncia do Ministério Público. Na realidade, as diligências através das interceptações telefônicas foram autorizadas por uma autoridade incompetente, que era juiz em primeiro grau, cuja competência seria do tribunal, do relator do pleno do tribunal, conforme a Constituição do próprio Estado do Amazonas. Então, diante disso, agora a defesa, diante do recebimento da denúncia, a defesa irá ao Superior Tribunal de Justiça para tentar descaracterizar toda a prova produzida aqui em Manaus. A denúncia foi julgada uma semana após o Conselho Nacional de Justiça iniciar uma inspeção no Tribunal de Justiça do Amazonas e identificar indícios de uma rede de proteção na tramitação de processos envolvendo casos de pedofilia e corrupção. Um homem foi preso em Manaus acusado de estelionato. Usando documentos falsos, ele se hospedava em hotéis de luxo, consumia altos valores em bebidas e comida até para convidados e depois fugia sem pagar a conta. Nas fotos, a imagem de um homem longe de qualquer suspeita, sempre em festas regadas a muitas bebidas e rodeado de mulheres. Este é Paulo César Mendonça Júnior, de 32 anos, preso pela polícia por estelionato. O sargento se hospedou na última sexta-feira em um hotel de luxo, na zona centro-sul da cidade. Ao dar entrada no local, ele apresentou um boletim de ocorrência falso, afirmando que havia sido assaltado e por isso não possuía cartão de crédito para realizar cadastro. A carteira de habilitação também era falsa. Paulo César, ao se hospedar no hotel, apresentou um comprovante de transferência bancária como parte do pagamento. Os funcionários só começaram a desconfiar da ação porque no primeiro dia de hospedagem ele chegou a consumir quase R$4.000 entre comidas e bebidas para os convidados. Ao entrar em contato com o banco, foi descoberto que se tratava de uma conta inexistente e que o documento apresentado por ele era falso. A gerência do hotel acionou a polícia quando o falso hóspede rico se preparava para ir embora. Ele já havia aplicado o mesmo golpe na própria cidade natal, Rio de Janeiro, e também na capital de Roraima, Boa Vista. O suspeito sempre se hospedava na sexta-feira à tarde e fugia na segunda-feira para que os gerentes dos hotéis não pudessem ter tempo de verificar a transferência junto ao hotel. E aí o hotel não tem como confirmar se o cheque foi ou não descontado, se aquele depósito foi ou não feito até a chegada da segunda-feira, dia útil, que foi o que aconteceu, né? Nesse último caso, ele foi flagranteado porque o hotel conseguiu checar que aquele depósito bancário não tinha sido feito efetivamente, e aí chamou a polícia
e ele foi pego em flagrante pela primeira vez. Paulo César também é acusado de aplicar golpes nos próprios colegas de trabalho no Sindacta. Em depoimento na delegacia, ele afirmou que tem problemas mentais. Um inquérito será instaurado para apurar o crime nos outros 2 estados. Além de estelionato, ele vai responder por falsificação de documento. O suspeito foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Por meio de nota, o Centro de Comunicação Social da Força Aérea Brasileira informou que, na verdade, Paulo César de Mendonça Júnior não pertence mais ao efetivo da aeronáutica, já que ele foi expulso da corporação em 2009 por problemas de disciplina. Moradores que vivem próximos a uma área verde na zona norte da capital denunciam a invasão do terreno por indígenas. Esta manhã, policiais do Batalhão Ambiental tiveram que conter um princípio de tumulto. Esta manhã foi preciso a interferência da Polícia Ambiental para minimizar o conflito entre os moradores e os indígenas que ocupam a área verde de preservação permanente localizada no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. A Prefeitura, através da SEMAS, ela já fez um levantamento topográfico e também das pessoas que estão aqui e encaminhou para a Procuradoria-Geral do município. E agora nós vamos aguardar a pronúncia da PGM, ok? Então, no momento, a situação é assim. Conversei com o chefe deles, com o Arlan, com o cacique, conversei aqui com um dos representantes dos moradores e o que ficou acertado é que nem morador passa para lá e nem índio passa para cá e nada mais vai ser desmatado aqui, vai permanecer como está. Cerca de 50 famílias indígenas ocupam a área. Além dos barracos, demarcações de pequenos lotes foram feitas no local. Mas os moradores que vivem nas proximidades não querem a permanência dos indígenas na área pertencente ao Estado e denunciaram a ocupação à polícia. Esse morador denuncia os indígenas por agressão. Segundo ele, os índios se negam a dialogar. Ele conta que chegou a ser impedido de sair do terreno ao tentar conversar com um dos líderes indígenas. A invasão começou em junho. Ela veio pelo Canaranas. E logo depois disso, foram assentadas 60 famílias indígenas pela Grande Circular. E agora eles não ficaram contentes e invadiram essa parte de cima aqui. E quanto ao cárcere privado, foi que nós descemos para ir conversar com eles. Eles ficaram com arco e flecha em cima da gente e lanças em cima da gente. E não deixavam a gente subir para os nossos terrenos. Ainda segundo os moradores, um documento requerendo a posse da área foi encaminhado à Superintendência de Habitação do Amazonas, mas até o momento não houve resposta. Parte das terras seria para construir um estacionamento de uma oficina. Os indígenas se defendem, alegando que não têm onde morar. Porque a gente precisa de moradia, entendeu? São de várias etnias aqui, então todo mundo precisa, como igualmente eles estão reivindicando aí, como a gente também estamos querendo um pedacinho de terra, a gente não quer outra coisa, senão um pedacinho para a gente morar. A ponte que dá acesso ao bairro São Jorge foi fechada para reforma esta manhã em Manaus. A obra deve ser concluída em 90 dias e será executada da mesma maneira que na ponte do sentido contrário. Durante esse período, agentes de trânsito vão orientar os motoristas sobre as mudanças. Esta manhã, a interdição já provocou retenção no trânsito na Avenida Constantino Neri, sentido centro. No próximo bloco do Band Cidade, 2 suspeitos de assaltar casal durante saidia de banco na capital são presos. Um deles foi reconhecido enquanto estava internado em um hospital da cidade. E ainda, Manaus Trans reforça a campanha educativa na porta das escolas com o fim das férias na rede particular de ensino.